Ele dizia que me amava, mas me humilhava em público. Então, mostrei a ele quem eu realmente sou. Oi, gente. Eu nem sei bem por onde começar. Preciso falar, sabe? Tirar isso do peito porque tá pesado. Eu sou a Laura, tenho 30 anos. E a história é sobre o Ricardo. Meu namorado? Companheiro? Nem sei mais que nome dar. A gente tá junto há quase 3 anos. Parece muito tempo, né? E ao mesmo tempo, parece que foi ontem que tudo era diferente. Completamente diferente. Quando a gente se conheceu, foi tipo. Uau! Sabe aqueles encontros que parecem roteiro de filme? Foi numa livraria, acredita? Tão clichê, eu sei. Derrubei uma pilha de livros. Ele veio ajudar. Começamos a conversar sobre um autor que nós dois amávamos. E pronto. A conexão foi instantânea. Ele era charmoso, inteligente, engraçado. E parecia genuinamente interessado em mim, em quem eu era, no que eu pensava. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nossa, ele era um príncipe. Me mandava flores sem motivo, escrevia bilhetinhos, planejava encontros surpresa. Lembro de um dia, logo no comecinho, eu tive um dia péssimo no trabalho, cheguei em casa arrasada, e ele apareceu na minha porta com meu sorvete favorito e ficou horas só me ouvindo reclamar, sem julgar, só ali, presente. Ele me fazia sentir vista, ouvida, amada de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha conhecido ninguém como eu. E eu? Eu acreditei. Mergulhei de cabeça. Apresentei. Pra família, pros amigos. Todo mundo adorou o Ricardo. Nossa, Laura, que sorte! E ele te trata como uma rainha. E tratava mesmo, naquela época. Mas em príncipes de contos de fadas, pelo visto, não existem na vida real. Ou talvez eles só usem uma máscara por um tempo. Porque, de mais ou menos 1 ano pra cá, talvez um pouco mais, a máscara do Ricardo começou a cair. Ou talvez ele só tenha se cansado de fingir. Não foi de um dia pro outro, sabe? Foi sutil. Tão sutil que, no começo, eu nem percebi direito. Ou talvez eu não quisesse perceber. Começou com umas críticas disfarçadas de preocupação. Amor, você tem certeza que vai comer isso? Lembra que você queria perder uns quilinhos. Dito com um sorriso, um tom leve, mas que picava, sabe? Ou então, essa sua amiga, a Sofia, ela não é meio, sei lá, má influência pra você? Plantando uma sementinha de dúvida sobre as pessoas que eu amo. Depois vieram as piadinhas. Principalmente na frente dos outros. A gente saía. Com um grupo de amigos, estávamos conversando sobre política, sei lá, e eu dava minha opinião. Ele esperava eu terminar e soltava rindo. Ah, gente, não leva a sério o que a Laura fala sobre isso. Ela é meio desligada desses assuntos. Mais complexos. E piscava pra mim, como se fosse uma brincadeira interna nossa. Só que não era. Era ele me diminuindo, me fazendo parecer burra ou desinformada na frente de todo mundo. E eu? Eu ficava vermelha, dava um sorriso sem graça e me calava. O que eu ia fazer? Criar uma cena ali. Outra vez estávamos num jantar com a família dele. A mãe dele elogiou um prato que eu tinha feito pro almoço no domingo anterior. Eu agradeci, feliz. E o Ricardo, do meu lado, disse: até que ficou bom. Mesmo. Sorte de principiante, né, mãe? Porque geralmente a cozinha não é o forte dela. E riu. A mãe dele riu junto. Talvez por educação, não sei. Mas eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Por que ele fazia isso? Por que essa necessidade de me alfinetar, de tirar o mérito de qualquer coisa que eu fizesse, por menor que fosse? E não é só em público. Em casa também. A passivo-agressividade virou rotina. Se eu demoro 5 minutos a mais para chegar do trabalho por causa do trânsito, encontro ele de cara amarrada, respondendo com monossílabos. Quando pergunto o que foi, ele diz: nada. Só pensei que você se importasse em avisar quando vai. Se atrasar. Num tom que deixa claro que ele está furioso, mas sem dizer diretamente. Ou então, a casa. Eu trabalho fora tanto quanto ele, mas parece que a responsabilidade pela organização é só minha. Se ele chega e tem uma louça na pia, ele não fala nada.
mas suspira alto. Fica andando de um lado para o outro, inquieto. Até que eu pergunte: "O que foi, amor?" E ele responde: "Nada, não. Só estou tentando relaxar num ambiente minimamente organizado." Como se a culpa fosse inteiramente minha. Como se ele fosse a vítima da minha desorganização. Ele também começou a controlar coisas pequenas. Meu celular, por exemplo. Ele não pega e fuça. Não é isso. Mas se eu estou digitando e ele passa perto, ele sempre dá aquela olhada de canto de olho. E pergunta: "Falando com quem?" Se eu digo com a Sofia, ele faz um prolongado, cheio de significado. Ou então minhas roupas. Antes ele elogiava tudo. Agora sempre tem um defeito. Essa saia não tá meio curta demais, não? Esse decote, não sei, chama muita atenção. Você ficava melhor de cabelo, mais comprido. Sempre um jeito de minar minha confiança, de me fazer sentir inadequada, de me moldar ao que ele acha certo. E o pior de tudo, o que mais me dói, é que ele continua dizendo que me ama. Todo santo dia. Às vezes, logo depois de um comentário maldoso, ele vem, me abraça, diz: "Eu te amo tanto, minha vida." E isso me confunde de um jeito. Porque como pode? Como a mesma pessoa que me faz sentir um lixo em 1 minuto pode ser tão carinhosa no minuto seguinte? Isso me faz questionar minha própria percepção. Será que eu estou exagerando? Será que ele não quis dizer por mal? Será que é só o jeito dele? Mas aí eu lembro da sensação. Aquele nó na garganta. O estômago revirando. A vontade de chorar que eu engulo tantas vezes. Lembro do olhar dele, às vezes frio, calculista, enquanto ele me diminui com palavras inofensivas. Lembro de como eu me sinto pequena, invisível, burra, perto dele. Ele era meu príncipe, meu porto seguro. E hoje ele parece mais uma sombra, uma presença que me oprime, que suga minha energia, que apaga meu brilho pouco a pouco. E eu fico aqui, tentando entender onde foi que aquele conto de fadas desandou tanto. Como o amor virou isso. Essa coisa confusa, dolorosa, que me deixa perdida e sem saber o que fazer. Ele diz que me ama, mas o jeito que ele demonstra esse amor tá me destruindo por dentro. E aí vem a parte que talvez doa quase tanto quanto as atitudes dele. É quando eu tento buscar um apoio, uma luz, sabe? Tentar entender se sou eu que estou louca ou se o que eu sinto faz sentido. E eu tento falar. Com a minha mãe, por exemplo. Ela sempre foi meu porto seguro pra tudo, minha melhor amiga. Mas com isso, é diferente. Lembro de uma vez, logo depois daquele episódio da cozinha não ser meu forte na casa dos pais dele, eu liguei pra ela no dia seguinte, estava me sentindo péssima, humilhada mesmo. Contei tudo, a forma como ele falou, o tom de deboche, a risadinha. Eu estava quase chorando no telefone. E a minha mãe? Ela ouviu tudo, quietinha. E no final, soltou aquele suspiro que eu já conheço. "Ah, minha filha." Começou assim. "Olha, eu sei que não é legal ouvir isso, mas homem às vezes não tem filtro, né? O Ricardo te adora. Eu vejo o jeito que ele olha pra você. Ele deve ter falado sem pensar, só pra fazer uma graça pro pai e pra mãe. Não foi por mal. Tenho certeza." Eu tentei argumentar. "Mãe, mas não é a primeira vez. Ele faz isso direto, me diminui na frente dos outros." E ela: "Laura, você não acha que está sendo um pouco sensível demais? Ele trabalha tanto, vive estressado com as metas, a pressão, às vezes escapa. Tenta ter um pouco mais de paciência, releva. Casamento, relacionamento. É isso, filha. É ter jogo de cintura, não levar tudo a ferro e fogo." Jogo de cintura? Relevar? Eu desliguei o telefone me sentindo pior do que antes. Como se meus sentimentos não fossem válidos, como se a culpa fosse minha por sentir. Por não ter jogo de cintura para ser humilhada. Tentei de novo, um tempo depois. Contei sobre as críticas constantes às minhas roupas, ao meu jeito de arrumar a casa. A resposta foi na mesma linha. "Mas ele não está tentando te ajudar? Talvez ele só queira o seu bem, que você se cuide mais,
que a casa fique mais aconchegante para vocês dois. Tenta ver pelo lado dele. Pelo lado dele? O meu lado? O lado de quem se sente constantemente inadequada, criticada, insuficiente? Esse lado parece que não importa. Parece que, para minha mãe, o importante é manter o relacionamento, é não criar caso. Ela mesma teve um casamento difícil com meu pai em alguns aspectos, e acho que, no fundo, ela pensa que isso é só normal. Que mulher tem que aguentar certas coisas. E isso me mata por dentro. Ver que nem ela consegue enxergar. E os amigos? Os nossos amigos em comum? É outra história. Complicada. Porque a maioria deles conheceu o Ricardo comigo. Viram o início, o príncipe encantado. E ele é ótimo em manter essa fachada socialmente. Ele é o cara legal, divertido, que paga a rodada de shopping, que ajuda na mudança. Com os outros ele é impecável. As piadinhas sobre mim? Ah, eles riem junto. Acham que é o jeito sarcástico do Ricardo. Lembro de um churrasco, uns meses atrás. Estávamos conversando sobre planos de viagem e eu mencionei um lugar que sempre sonhei em conhecer. O Ricardo na hora. Ih, gente, esquece. A Laura com dinheiro na mão é um perigo. Gasta tudo em besteira. Se depender dela, a gente nunca vai sair do lugar. E deu aquela gargalhada alta. Alguns amigos riram, outros ficaram meio sem graça. Mas ninguém falou nada. Ninguém me defendeu. Ninguém disse: Ei, Ricardo, não fala assim com ela. Nada. Silêncio. E depois, quando eu estava visivelmente chateada, quieta num canto, uma amiga nossa, a Carol, veio falar comigo. Eu pensei: pronto, ela vai me dar apoio. Que nada. Ela chegou e disse: Laura, não fica assim. Você sabe como o Ricardo é brincalhão. Ele te ama, pô. Leva na esportiva. Levar na esportiva? Ser chamada de gastadora e irresponsável na frente de todo mundo? Eu só balancei a cabeça e saí de perto. É como se existissem dois Ricardos. O Ricardo charmoso e perfeito que todo mundo vê e o Ricardo crítico, controlador e passivo-agressivo. Que só eu, ou quase só eu, conheço de verdade. E quando eu tento mostrar esse segundo Ricardo para os outros, eles acham que eu estou exagerando, inventando ou sendo dramática. Ah, Laura, todo casal tem seus problemas. Vocês se amam tanto. Isso é só uma fase. Não joga fora um relacionamento. Assim por causa de briguinha boba. Briguinha boba? Isso não é briguinha boba. Isso é um desgaste diário. Uma erosão lenta da minha autoestima, do meu amor próprio. A família dele? Nem se fala. A mãe dele me adora, mas ela claramente passa a mão na cabeça do filho em tudo. Se eu insinuasse qualquer coisa sobre o comportamento dele, tenho certeza que ela diria que é coisa da minha cabeça, que o menino dela é um anjo. O pai é mais distante, mas também parece achar que o Ricardo é o máximo. Então, desse lado, apoio zero. Só mais gente pra me fazer sentir que o problema sou eu. Mas aí, tem a Sofia, minha amiga desde a faculdade. A Sofia não é amiga nossa. Ela é minha amiga. Ela conheceu o Ricardo depois, já comigo. E ela enxerga. Ela não tem o filtro do Ricardo é um cara legal. Ela vê como ele me trata. E ela não tem papas na língua. Lembro perfeitamente do dia em que contei pra ela sobre a vez no restaurante. Foi um jantar para comemorar meu aniversário de namoro com ele, ironicamente. Eu estava pedindo meu prato e explicando pro garçom que eu queria um molho à parte. O Ricardo me interrompeu no meio da frase. Se virou pro garçom e disse: Desculpa. Ela se enrola toda pra pedir. Traz o prato do jeito que vem no cardápio mesmo, que é melhor. E pra mim, traz um bife mal passado. Ele falou como se eu fosse uma criança incapaz de fazer um pedido simples. O garçom ficou sem graça. Eu fiquei roxa de vergonha. Na hora eu não falei nada, pra não estragar a noite. A noite que ele já tinha estragado. Mas no dia seguinte, liguei pra Sofia e contei, com a voz embargada. A reação dela foi imediata, sem hesitação. Laura, que absurdo! Que cara sem noção! Quem ele pensa que é pra te tratar desse jeito? Te interromper e te desautorizar na frente de um estranho? Isso não é normal, amiga. Isso não é amor. Isso é controle. É humilhação. Você não merece isso. Ninguém merece isso.
ouvir aquilo. Foi como se um peso saísse das minhas costas. Alguém finalmente estava vendo o que eu via, sentindo o que eu sentia. Ela não tentou justificar, não pediu para eu ter paciência, não disse que eu estava exagerando. Ela validou minha dor. Ela disse: "Isso está errado." Desde então, a Sofia é a única pessoa com quem eu consigo desabafar de verdade sobre o Ricardo. Ela me escuta, me aconselha, sempre com cuidado, sem me pressionar. E mais importante, ela acredita em mim. Ela me lembra que eu não sou louca, que o que eu sinto é real e é legítimo. Ela é meu único ponto de referência de que talvez o problema não seja eu. Talvez o comportamento dele seja realmente tóxico, e ter essa única voz de apoio no meio de tanto "você está exagerando" é o que me impede de afundar completamente na dúvida e na culpa que os outros tentam me impor. Mas, ao mesmo tempo, essa clareza que a Sofia me traz torna ainda mais difícil lidar com a cegueira ou a conivência de todo o resto. É um misto de alívio e mais dor ainda, sabe? E no meio disso tudo, fico eu, aqui dentro, sabe? Na minha cabeça, no meu peito. É uma bagunça tão grande, uma confusão que parece que nunca vai ter fim. É como se tivesse uma guerra acontecendo aqui dentro, o tempo todo. De um lado tem a Laura que ainda ama, ou que ama a lembrança do Ricardo. Aquele cara do começo, sabe? O príncipe da livraria, o cara dos bilhetinhos, do sorvete na porta. Essa parte de mim fica sussurrando: ele não é mau, ele só está passando por uma fase ruim. Lembra de como ele era? Ele pode voltar a ser assim. Talvez seja só o estresse do trabalho, como sua mãe disse. Essa voz se agarra desesperadamente aos momentos bons, aos raros lampejos do Ricardo antigo que ainda aparecem de vez em quando. Um elogio inesperado, um gesto de carinho depois de dias de frieza. E nesses momentos essa voz grita: "Viu? Ele te ama. Não desiste." Mas do outro lado... do outro lado tem a Laura que está machucada. A Laura que sente cada alfinetada, cada olhar de desprezo, cada palavra que a diminui. Essa Laura está cansada, magoada e com raiva também. Ela lembra do nó na garganta no jantar com os pais, dele, da vergonha no restaurante, da sensação de ser invisível quando ele a interrompe ou a corrige em público. Essa Laura grita: "Até quando você vai aguentar isso? Isso não é amor, é migalha. Você merece mais." E essa Laura se sente tão burra. Burra por ter acreditado, burra por ter deixado chegar nesse ponto, burra por ainda ter esperança às vezes. E aí começa o ciclo vicioso da culpa. A culpa. Ela é quase uma companheira constante. Eu me pego repassando conversas na minha cabeça 1000 vezes. Será que se eu tivesse falado de outro jeito, ele não teria reagido assim? Será que eu que fui grossa primeiro? Será que eu não estou dando atenção suficiente para ele e por isso ele fica carente e me ataca? Eu analiso cada palavra, cada tom de voz, cada expressão facial que eu fiz, procurando onde eu errei. Como se o comportamento dele fosse uma consequência direta de alguma falha minha. É louco isso, né? Assumir a responsabilidade pela forma como o outro te trata. Mas eu faço isso, o tempo todo. E sinto culpa até por estar infeliz. Quando ele tem um dia bom, quando ele é minimamente gentil, eu me sinto culpada por ainda estar remoendo as coisas ruins. Penso, ele está se esforçando. E eu aqui, guardando mágoa. Eu sou uma péssima namorada. Sinto culpa por desabafar com a Sofia, como se estivesse traindo ele. Sinto culpa por pensar em ir embora, por cogitar desfazer a vida que a gente construiu, juntos. A culpa me paralisa, me faz sentir pequena e ingrata. Junto com a culpa, vem o medo. Um medo que me gela a espinha. Medo de confrontar o Ricardo de verdade. Já tentei conversar, claro, mas nunca é uma conversa real. Ou ele nega: "Eu nunca disse isso, você está inventando." Ou ele minimiza: "Era só uma brincadeira, você leva tudo pro lado pessoal." Ou ele vira o jogo: "E você? Você também não é perfeita. Lembra daquela vez que..." Ele é mestre em distorcer as coisas, em me fazer duvidar da minha própria memória, da minha sanidade.
Então, eu tenho medo de uma briga feia, medo da reação dele, medo que ele fique com mais raiva ainda, que piore. E tenho medo do depois. Se eu terminar tudo, o que acontece? Eu vou ficar sozinha? Aos 30 anos, recomeçar do zero? Encontrar outro apartamento? Lidar com a divisão das coisas? Com as perguntas das pessoas? Só de pensar, me dá um frio na barriga. A gente construiu uma rotina, uma vida. Desfazer isso parece assustador. E a solidão? Será que eu vou encontrar outra pessoa? Ou pior, será que vou acabar sozinha para sempre porque não fui capaz de fazer dar certo esse relacionamento? É um medo que me prende a ele, mesmo quando estou infeliz. O medo do desconhecido parece às vezes pior do que a dor conhecida. Medo do julgamento também. O que minha mãe vai dizer? E os amigos que acham que eu estou exagerando? Vão dizer: eu avisei? Vão me culpar pelo fim? E a dúvida? Essa é talvez a pior parte. Porque ela corrói tudo por dentro. Será que eu estou mesmo exagerando? Será que não é só o meu jeito de ser? Muito sensível? Muito mimimi? Ele me diz isso às vezes quando eu reclamo. Você é muito dramática, Laura. E de tanto ouvir e de ver a reação das outras pessoas, eu começo a acreditar. Será que o problema sou eu? Será que nenhum relacionamento é perfeito e eu estou esperando um conto de fadas que não existe? Lembro de uma vez que ele fez um comentário super maldoso sobre meu trabalho na frente de um casal de amigos. No carro, voltando para casa, eu disse que tinha ficado muito chateada. Ele me olhou com uma cara de surpresa genuína, ou muito bem fingida, e disse: chateada? Com o quê? Eu só fiz uma brincadeira. Nossa, como você está sensível hoje. Não se pode mais falar nada? E ele falou com tanta convicção que por um momento eu duvidei. Pensei: meu Deus, será que eu imaginei a maldade no tom dele? Será que foi só uma brincadeira mesmo e eu que estou paranoica? Esse tipo de coisa me deixa completamente desnorteada. Eu não confio mais no meu próprio julgamento. E tudo isso, a confusão, a culpa, o medo, a dúvida, me deixa exausta. É um cansaço que vai além do físico. É uma exaustão mental, emocional, viver constantemente em alerta, tentando prever o humor dele, medindo minhas palavras para não provocar uma reação negativa, analisando cada interação depois que ela acontece. É desgastante demais. É como andar num campo minado todos os dias. Eu me sinto drenada. Tem dias que eu acordo já cansada, perco o apetite ou como demais por ansiedade. Durmo mal, fico revirando na cama, repassando as cenas, as palavras dele ecoando na minha mente. E tenho cansaço de fingir. Sorrir em público quando por dentro estou em pedaços. Responder, tá tudo bem, quando me perguntam, porque explicar a verdade é complicado demais, doloroso demais e muitas vezes inútil. Eu só queria paz. Silêncio. Um dia sem ter que pensar nisso tudo. Sem ter que analisar. Sem ter que sentir essa angústia. Mas parece impossível. Essa situação consome toda a minha energia. Eu me sinto presa nessa montanha-russa emocional, subindo com uma migalha de esperança e despencando com a próxima crítica, o próximo olhar de desprezo. E eu fico aqui, no meio do caos interno, sem saber para onde ir, o que fazer, apenas sentindo essa exaustão profunda e essa sensação horrível de estar completamente perdida dentro do meu próprio relacionamento. E então, aconteceu o episódio que meio que destravou alguma coisa aqui dentro. Ou talvez só tenha escancarado o que eu já sabia, mas não queria admitir. Foi há umas 2 semanas. Aniversário de um colega de trabalho importante do Ricardo. Um jantar num restaurante bacana, sabe? Mesa grande, umas 15 pessoas, talvez mais. O chefe dele estava lá, a esposa do chefe, outros colegas com suas esposas ou maridos, um evento social importante para ele e pro networking dele. Eu estava me esforçando para ser simpática, para conversar, para representar bem o papel de namorada perfeita. Em algum momento, depois do jantar, o pessoal estava mais relaxado, contando histórias. Eu comecei a contar uma coisa engraçada que tinha acontecido comigo naquela semana no supermercado, uma confusão boba com carrinhos de compra, nada demais. Mas era leve e divertido,
As pessoas estavam rindo, prestando atenção, sabe? Aquele clima gostoso de descontração. Eu estava me sentindo bem, incluída, até. E foi aí, bem no meio da minha história, quando eu estava chegando na parte mais engraçada, o Ricardo me corta, sem mais nem menos. Ele levanta um pouco a voz para ter certeza que todo mundo ia ouvir, e diz com aquele sorrisinho de lado que me gela por dentro: ela é ótima para contar essas besteiras do dia a dia, né, pessoal? Ele fez uma pausa, olhou em volta, garantindo a atenção. Pena que para coisa séria, para tomar uma decisão importante ou para ter uma conversa profunda, não tem a mesma habilidade, né? E aí ele deu aquela risadinha forçada, curta, olhando para mim como quem diz: é brincadeira, relaxa. O efeito foi devastador, imediato. A risada na mesa morreu na hora. Fez-se um silêncio constrangedor, daqueles que você consegue ouvir, o ar-condicionado funcionando. Eu senti meu rosto esquentar, queimar, como se tivessem acendido um fogo debaixo da minha pele. Eu podia sentir os olhares das pessoas em mim, alguns com pena, outros sem saber para onde olhar. Vi a esposa do chefe dele dar uma cotovelada discreta no marido. O garçom que passava perto parou, sem jeito. Foi horrível. Uma humilhação pública, calculada, na frente de pessoas importantes para ele. Ele me diminuiu, me desqualificou como pessoa, como parceira, ali para todo mundo ver. Me reduziu a uma contadora de besteiras, incapaz de coisas sérias. E ele, depois de soltar a bomba, agiu como se nada tivesse acontecido. Pegou o copo de vinho, deu um gole e puxou outro assunto. Qualquer com o cara do lado. Como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Ele nem olhou para minha cara. Não viu, ou fingiu não ver, a minha humilhação, o constrangimento geral. Naquele instante, sentada ali, com o rosto pegando fogo e o coração parecendo que ia sair pela boca, uma coisa diferente aconteceu dentro de mim. Não foi só tristeza, não foi só vergonha. Foi uma raiva. Uma raiva fria, clara. E um pensamento que veio com uma força absurda. Chega. Simples assim. Chega. Chega de desculpas. Chega de minimizar. Chega de engolir sapo. Chega de me sentir um lixo por causa dele. Ali, naquele momento, eu tive uma clareza que nunca tinha tido antes. Isso não era amor. Nem de longe. Isso era crueldade. Era ele se sentindo bem às custas da minha dor, da minha humilhação. Era ele precisando me diminuir para se sentir grande. E junto com a raiva, veio uma fagulha de outra coisa. Força? Determinação? Eu pensei, ele não sabe com quem está mexendo. Ele acha que eu sou essa idiota que baixa a cabeça para tudo. Mas eu não sou. Eu preciso mostrar para ele quem eu realmente sou. Não a Laura boazinha que aguenta tudo calada, mas a Laura que tem valor, que tem força, que não merece ser tratada assim. Uma vontade de revidar? Não sei. Mas uma vontade de parar de ser vítima da situação. Só que essa clareza, essa raiva, essa força, durou o quê? Alguns minutos? Algumas horas? Porque logo depois, no caminho para casa, em silêncio absoluto, claro, porque eu não consegui falar nada e ele não tocou no assunto, a velha conhecida dúvida começou a voltar. Aquele diabinho no meu ombro sussurrando: será que não foi só uma brincadeira de mau gosto mesmo? Você viu a pressão que ele estava sofrendo com o chefe na mesa? Talvez ele só estivesse nervoso e descontou em você sem querer. Se você fizer um escândalo agora, vai piorar tudo. E a confusão voltou com tudo. Aquele momento de chega ficou parecendo um sonho distante. A realidade do medo, da culpa, da dependência emocional voltou a me assombrar. A ideia de mostrar para ele quem eu realmente sou, como eu faria isso? Gritando com ele? Humilhando? Ele de volta? Isso não parece certo, não parece ser quem eu sou de verdade. Ou, será que mostrar quem eu sou significa ter a força para ir embora? Para colocar um ponto final nisso? E é aqui que eu me encontro agora. Presa entre aquele momento de clareza absoluta no restaurante, a certeza de que isso é inaceitável, de que eu preciso fazer alguma coisa, e o pântano de dúvidas e medos que me puxa de volta para a inércia. Ele continua dizendo que me ama,
Ontem mesmo me trouxe flores. Disse que sentiu minha falta durante o dia. E eu fico aqui, olhando para as flores, lembrando do jantar, sentindo meu estômago revirar. Por isso eu preciso da ajuda de vocês. De verdade. Olhando de fora, com a cabeça mais fria. O que vocês acham? Eu estou mesmo exagerando? Esse tipo de humilhação pública, disfarçada de brincadeira, é algo que acontece nos relacionamentos e eu que sou sensível demais por me sentir tão mal? Ou a Sofia, minha amiga, está certa e isso é um limite que já foi ultrapassado há muito tempo e é completamente inaceitável? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Sério, eu já tentei conversar tantas vezes e nunca adianta. Ele sempre nega, minimiza ou vira o jogo. Vale a pena tentar de novo? Insistir numa conversa que provavelmente vai acabar comigo me sentindo culpada ou louca? Ou será que da próxima vez que ele fizer algo assim, eu deveria confrontá-lo na hora, na frente de todo mundo? Mostrar pra ele e pros outros que eu não vou mais tolerar isso? Seria essa a forma de mostrar quem eu realmente sou? Ou isso só criaria mais conflito, mais dor, ou a única forma de realmente mostrar pra ele, e mais importante, pra mim mesma, quem eu sou de verdade, a minha força, o meu valor, é arrumar minhas coisas e ir embora? É escolher a mim mesma, mesmo com todo o medo do futuro, da solidão, do recomeço? Será que o único jeito de quebrar esse ciclo é saindo dele? Por favor, me deem uma luz. Eu me sinto tão perdida, tão confusa. Aquele chega que eu senti foi real, mas a coragem para agir, ela some no meio de tanta dúvida. O que eu faço agora? Qual o próximo passo? Qualquer conselho, qualquer perspectiva vai me ajudar muito. Obrigada só por ouvirem até aqui. Já significa muito.